interessante e singular, que é o médico Lucas que fala sobre essa história. E Lucas, na verdade, não era só médico. Ele era médico, ele era pastor, ele era historiador, ele era uma pessoa realmente altamente dedicada àquilo que ele fazia. O médico Lucas não era do tipo mandrake que tira da manga ou então da cartola. Ele era alguém realmente dedicado ao que fazia. Grego, não era judeu, não era de origem judia, era um gentil convertido ao cristianismo. E de acordo com um dos grandes pastores da igreja cristã do passado, do quarto século, o pastor Epifânio da cidade de Salamina, ele era um daqueles 70 que Jesus teria enviado nessa missão para pregar então o Evangelho do Reino. Se Epifânio estava certo, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos: Jesus, aqui neste momento, ele enviou então 70 homens com uma nova tarefa. E uma vez eu me perguntei por que 70, 72, né? 72 homens. Por que 72 homens? Na cidade de Jerusalém existia um sinédrio que era composto então por 70 homens. No Antigo Testamento, Moisés, quando estava administrando e cuidando realmente do povo de Deus e dedicando-se ao trabalho que Deus havia colocado em suas mãos, daqui a pouco ele percebe que não tinha como ele sozinho cuidar de um povo tão numeroso. E Deus dá ordem então para Moisés que ele divida o trabalho dele com anciãos, pessoas realmente preparadas para aquilo que Deus estava chamando eles. E então Moisés chama 70 homens para auxiliá-lo nessa nova tarefa de guiar o povo de Deus. De acordo com Gênesis capítulo 10, 70 são o nome dos homens que povoaram a terra ali no evento que nós temos nesse primeiro livro da Bíblia. De acordo com a tradição dos judeus, as nações do mundo inteiro, elas se reduziam ao número de 10, aliás, de 70, que eram os 70 homens que povoaram as nações. E agora Jesus pega e envia 70 discípulos seus para anunciar o Evangelho. Esses homens, então, de acordo com o texto de Lucas, nos diz, saíram anunciando e dizendo que o reino de Deus havia chegado, ele já está presente. E quando eles retornam da sua missão, e eles chegam alegres, chegam rejubilando sobre o que havia acontecido durante o momento da pregação, eles dizem para Jesus: nós, com a autoridade do teu nome, os demônios se sujeitavam a nós, com a autoridade do teu nome, nós fizemos muitas coisas. E Jesus olha para eles e diz assim: mas não se alegrem por causa disso. Não se alegrem por causa da autoridade que eu dei para vocês. Não se alegrem por causa do poder. Não se alegrem por causa daquilo que vocês estão realizando em meu nome, mas vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês está escrito lá nos céus, lá no livro da vida. É isso que vocês precisam se alegrar. Quando nós olhamos Jesus falando sobre o alegrar-se, no fato de que o nosso nome está escrito lá nos céus, no livro da vida, e como Jesus olha para eles em toda a alegria que eles estavam, são milagres que eles estavam fazendo. Deus estava dando autoridade para eles sobre o diabo, sobre os demônios, sobre todas as forças do mal, e eles estavam alegres e contentes com isso, muito felizes com isso. Mas Jesus também sabe o quanto a autoridade no coração do ser humano pode ser malévola. O quanto a autoridade no coração de cada um de nós pode nos desviar da grande verdade. E quando esses homens chegam alegres e realizados por aquilo que estavam fazendo, Jesus, de certa forma, repreende eles. Jesus repreende eles e chama a atenção para que eles olhem para aquilo que é realmente importante para cada um de nós. Ele dirige o olhar deles exatamente para o único lugar onde o cristão pode depositar a sua alegria,
e a sua confiança. O único lugar aonde um cristão pode ter certeza de que, por mais difícil que seja a vida nesse mundo, nós podemos nos alegrar. E ele aponta: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esta é a grande garantia e o grande motivo que deve existir de alegria na vida de cada um dos cristãos. Não autoridade, não aquilo que Deus muitas vezes nos dá. Às vezes aquilo que Deus nos dá nessa vida é uma bênção tão grandiosa, mas o nosso coração acaba transformando a bênção que Deus nos dá em um objeto de tropeço para a nossa fé. Às vezes Deus nos dá dinheiro, às vezes Deus nos dá saúde, às vezes Deus nos dá beleza. Deus nos dá tantas coisas nesse mundo, mas nós temos que ter o cuidado de não colocar a nossa alegria nessas coisas. Ele chama a atenção para que nós não coloquemos a nossa alegria, a nossa confiança de ser naquilo com o qual Deus está nos abençoando. Não coloquemos a nossa confiança, não coloquemos a nossa realização de vida naquilo que acontece aqui nesse mundo. Porque os discípulos, os 12, quando foram enviados, foram na confiança daquilo que Jesus havia prometido e ficaram frustrados porque não conseguiram expulsar o demônio. E quando o ser humano coloca a confiança da sua vida e a sua alegria nas coisas que Deus nos dá nesse mundo, quando elas não acontecem, o ser humano se frustra. Quando nós criamos expectativas de como Deus deve nos abençoar, como Deus, Ele nos abençoa, e isso não acontece, e é ali que nós colocamos a nossa fé e a nossa alegria, nós nos frustramos. Quando nós colocamos a nossa confiança em bens, quando nós colocamos a nossa confiança na autoridade que Deus nos dá, quando nós colocamos a nossa confiança nos bens materiais que Deus nos dá, nós podemos nos frustrar. E Jesus chama a atenção dizendo: não coloquem a alegria de vocês nisso, não. Coloquem a alegria de vocês no fato de que o nome de vocês está escrito num livro que está nas mãos de Deus. O nome de vocês está na presença de Deus. É ali que vocês devem colocar a confiança, a alegria de vocês. Jesus sabia muito bem os perigos que rondavam a igreja cristã. Pensar na alegria da autoridade. Certa vez 2 discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, quando vieres no teu reino, permita que eu e fulano sentemos um ao teu lado e outro ao teu lado. E Jesus olha para eles e diz assim: não é assim. E Jesus chama várias vezes a atenção e diz assim: não, no mundo as pessoas fazem assim. No mundo existem pessoas que mandam e as outras que são obrigadas a obedecer. No mundo existe um autoritarismo, mas no meio de vocês não deve ser assim. No meio de vocês, aquele que quiser ser realmente importante, quiser ser o primeiro, então ele sirva. E o texto de Gálatas hoje nos fala sobre servir uns aos outros. Servir em amor, em dedicação. E o texto de Gálatas ainda nos fala que se vocês semearem a vida de vocês nas coisas desse mundo, nas obras da carne, na confiança que a carne pode nos dar, vocês vão colher morte, vocês vão colher desgraças, vocês vão recolher tristezas de tudo isso. Mas se vocês semearem a vida de vocês no Espírito, se vocês semearem a vida de vocês naquilo que Deus quer para a vida de vocês, naquilo que Deus oferece para a vida de vocês, vocês vão recolher isso vida. Vocês vão ser felizes. Não vai ter nada no mundo que vai tirar a alegria que Deus pode dar para vocês, porque vocês não estão semeando na carne. E Jesus olha para eles, parece que ele ecoa nessas palavras essa mensagem que o próprio Paulo estava falando. Não confiem nisso. Confiem no fato de que o nome de vocês está nas mãos de Deus. Certo rei em um país, isso é uma história, se verídico não,
Mas existe uma história que conta que um certo rei, em um país, viveu uma vida completamente arruinada, desgraçada, infeliz. Certa vez, no final da vida dele, ele chama então a sua corte e diz: eu preciso agora, que a partir de hoje, eu estou chegando no final da minha vida e não consegui encontrar felicidade. Eu preciso que vocês promovam para mim a alegria. Eu preciso ser feliz. E chamando os magos e chamando as pessoas do reino, um sábio disse para ele: se o senhor vestir a camisa de um homem muito feliz, muito alegre, muito realizado, a felicidade vai entrar na vida do Senhor. Eles então agora, eu convoco todos os meus súditos para que vocês vasculhem todo o reino e encontrem no meu reino o homem mais feliz que existir. E tragam a camisa dele para que eu possa vestir, porque eu também quero ser feliz. E eles vasculharam todo o reino e encontraram o homem. E chegaram e anunciaram para o rei: encontramos o homem que o Senhor esperava que nós encontrássemos. Disse: então vamos lá agora e falem para ele que eu preciso da camisa dele. E quando eles chegam, eles começam a conversar com esse homem para saber o significado da felicidade desse homem, e esperam então a camisa do homem. Eles descobrem que aquele homem arava a terra sem camisa. Aquele homem fazia todo o seu serviço sem camisa, porque ele não tinha uma camisa para vestir. E eles disseram: mas como pode alguém que não tem uma camisa para vestir ser tão feliz? E ele respondeu: eu tenho uma felicidade e nós somos realizados porque nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador e que a nossa vida e os nossos nomes estão escritos no livro da Bíblia. É ali que está a nossa felicidade. É ali que está a nossa realização. Ele disse mais: e dia após dia, quando eu me levanto de manhã, eu peço a Deus que Ele faça com que eu diariamente semeie a minha vida no Espírito de Deus. Que eu semeie a minha vida nas obras do Espírito de Deus. Porque eu tenho certeza que se eu semear a minha vida no Espírito de Deus, Deus vai trazer felicidade. Deus, dia após dia, vai fazer com que eu olhe para minha esposa, mesmo sem ter uma camisa para vestir, com realização e alegria. E Jesus então encerra aquele momento com os discípulos dizendo: alegrai-vos. Alegrai-vos não nas coisas desse mundo, não naquilo que Deus dá de bênçãos para vocês. Essas bênçãos podem vir e podem não vir, mas alegrem-se pelo fato de que o nome de cada um de vocês está nas mãos de Deus. Está naquele livro que Deus tem. Deus conhece o nome de cada um. Deus tem o nome de cada um, e isso é garantia de que nós somos cidadãos do reino dos céus. E de que tenhamos ou não tenhamos uma camisa para vestir, nós podemos ser felizes. Felizes se semearmos a nossa vida no Espírito de Deus. Se semearmos na carne, nós vamos recolher essa morte. Que Deus nos fortaleça sempre nessa fé. Que possamos olhar para a cruz de Cristo e perceber de que ali é o lugar para semearmos. Ali é o lugar para semearmos e percebermos que é assim que Deus serve ao mundo, dando-se por nós, para que nós possamos dar-nos uns pelos outros. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre na sua palavra e nessa fé. E não me esqueça: alegrai-vos. Alegrai-vos, porque vocês são tão importantes para Deus que o nome de vocês está escrito lá no livro da vida, lá no reino dos céus. Mas esse livro, de acordo com o livro do Apocalipse, ele está escrito lá, e o próprio Deus chega a dizer que esse nome está escrito na palma da mão dele. Amém.